O governo dos Estados Unidos notificou seu Congresso sobre a possível venda de mísseis antiaéreos ao Brasil. Não são mísseis de segunda linha, é o FIM-92K Stinger Block E, a variante mais moderna da família que equipou o exército americano por décadas e voltou às manchetes na guerra da Ucrânia. O pacote, 100 unidades estimadas em 330 milhões de dólares. A notificação ao Congresso americano foi feita ontem, 11 de junho, pelo Departamento de Estado. O que isso significa para a defesa aérea do Exército Brasileiro? E por que esse míssil importa agora, mais do que em qualquer outro momento das últimas décadas? É o que vamos analisar hoje. O Stinger entrou em serviço em 1981. Desde então, tornou-se o sistema MANPADS, míssil antiaéreo portátil, mais difundido do mundo ocidental, presente no inventário de mais de 30 países. O momento que definiu sua reputação foi o Afeganistão nos anos 1980. Os Mujahideen, equipados com Stingers fornecidos pela CIA, derrubaram helicópteros soviéticos em série, forçando a União Soviética a mudar radicalmente sua doutrina de apoio aéreo aproximado. Foi um sistema que alterou o curso de um conflito. 40 anos depois, o mesmo míssil voltou ao centro do debate estratégico. Na guerra da Ucrânia, os Stingers enviados pelos Estados Unidos e aliados demonstraram capacidade real contra helicópteros de ataque e drones táticos russos. Esse desempenho gerou dois efeitos simultâneos. Primeiro, esgotou rapidamente os estoques americanos acumulados por anos. Segundo, convenceu a indústria e o Pentágono a reinvestir no sistema, reativando linhas de produção que estavam em desaceleração. É esse contexto que chegou à mesa do Exército Brasileiro. O míssil aprovado para o Brasil não é o Stinger original dos anos 1980. O FIM-92K é resultado de sucessivas atualizações eletrônicas. Novos algoritmos de guiagem, maior resistência a contramedidas e desempenho aprimorado contra alvos de baixa assinatura térmica, como drones e helicópteros modernos. Na prática, é um projeto com décadas de maturidade, que passou por modernização contínua e continuará com suporte industrial garantido por muitos anos. Do ponto de vista técnico, o sistema opera por guiagem infravermelha passiva, o que os militares chamam de Fire and Forget. O operador mira, dispara e o míssil rastreia o alvo de forma autônoma. Alcance efetivo de até 5 km, velocidade superior a Mach 2, ogiva de 3 kg. Pode ser disparado por um único soldado, montado em viaturas ou integrado a plataformas como o sistema Avenger. Para o Exército Brasileiro, o que está em jogo é direto. Existe uma lacuna conhecida na defesa antiaérea de muito curto alcance. O EB opera sistemas de maior alcance, mas a proteção de tropas em movimento, instalações avançadas e bases contra ameaças de baixa altitude, especialmente drones, que proliferaram em escala global desde 2022, é uma capacidade que precisa ser reforçada. O Stinger-K preenche exatamente essa faixa. O pacote aprovado vai além dos 100 mísseis. Inclui gripstock, os conjuntos de disparo, suporte de engenharia, serviços de integração, treinamento e assistência técnica de longo prazo. Isso é padrão nos contratos FMS americanos. O valor de 330 milhões de dólares não representa o custo unitário do míssil. Representa o pacote completo do armamento à capacidade operacional instalada. Para referência, a OTAN comprou 940 Stingers-K para a Alemanha, Itália e Países Baixos por 780 milhões de dólares. O Marrocos obteve aprovação para 600 unidades, a 825 milhões. O lote brasileiro é menor, 100 mísseis, o que explica o custo médio por unidade aparentemente elevado, dado que infraestrutura e suporte são distribuídos sobre um volume menor. A aprovação do Departamento de Estado não é a compra, é o primeiro passo formal no processo FMS. A notificação ao Congresso americano abre um prazo de 30 dias para que parlamentares possam questionar ou bloquear a venda. Passado esse prazo sem objeções, o contrato pode ser negociado e assinado. O que ainda está em aberto é a equação financeira do lado brasileiro. O Ministério da Defesa atravessa um dos momentos de maior pressão orçamentária dos últimos anos. Um cenário que o canal já analisou em detalhes. Destinar 330 milhões de dólares para um único programa de armamento, ainda que relevante, exige uma decisão política e orçamentária que vai além da aprovação americana. Há também a dimensão estratégica de longo prazo. O Stinger-K é o sistema em operação, mas os Estados Unidos já estão desenvolvendo seu sucessor, o NGSRI, Next Generation Short Range Interceptor.
Países que entrarem agora no ecossistema do Stinger provavelmente vão migrar para o NGSRI quando ele estiver disponível, dentro de um framework de cooperação que tende a se aprofundar. É uma decisão técnica que tem consequências na relação de longo prazo com a indústria de defesa americana. O que está claro é que a aprovação foi feita. O Brasil pediu, os Estados Unidos aprovaram, os contratados estão definidos, RTX e Lockheed Martin. O próximo passo é brasileiro. Se você quer continuar acompanhando os programas de modernização do Exército Brasileiro, inscreva-se no canal e ative o sino. E na sua opinião, o Brasil tem condição orçamentária de fechar esse contrato agora? Até o próximo vídeo no Radar Militar.